Olá, tudo bem? Ele é médico cardiologista, tem 48 anos, santista fanático e perfeccionista por natureza. Ele também tem especialização em administração e há 9 anos é presidente da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul. Nesse período foram construídos 10 hospitais. Pela terceira vez consecutiva, a Cacemes foi eleita entre as 1000 melhores e maiores empresas do país. O talento e a eficiência como gestor acabaram chamando a atenção de partidos políticos que buscam renovação. Em junho deste ano, ele foi eleito presidente da executiva estadual do PSB. Meu entrevistado de hoje é o médico Ricardo Ayash. Chamo de doutor ou chamo de presidente? De Ricardo Ayash, tá bom, Ricardo, tá ótimo. Ricardo, eu gosto de começar as minhas entrevistas apresentando um pouco o entrevistado para o público. Então, claro. Eu queria saber um pouquinho da tua história. Você nasceu em Aquidauana? Assim, Aquidauana, em 71. Como foi a infância? O que te trouxe para Campo Grande? A infância de uma criança, uma infância saudável, né? Lógico, com amigos, com primos. Cidade pequena, brincadeira cidade pequena, na rua, futebol na rua, né? Enfim, betes, né? Brincadeiras de criança daquela época. Bolinha de gude. Bola de gude, né? Então, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. Enfim, as brincadeiras daquele tempo, né? Brincadeiras saudáveis, 71 né? para cá. Lúdicas também, né? Muito bom, muito bom. E uma infância também muito próxima do comércio. Meus pais comerciantes, né? Família de comerciantes. A origem sua é libaneses. Então, e estudando. Né? Como todo imigrante libanês, colocava os filhos para estudar. Tem que estudar. E eu estudava, enfim, e sempre fui um estudante dedicado. Me falaram que você é muito esforçado, CDF. Verdade. O clássico CDF. O clássico CDF. E, enfim, aos 13 anos, já meus pais me mandaram vir para Campo Grande para estudar o segundo grau. Na época, segundo grau. Então, fui para o Colégio Dom Bosco, fiz o segundo grau. Depois, vestibular para medicina. O primeiro vestibular eu passei, com 16 anos. Entrei na Federal, né, do Mato Grosso do Sul, uma honra. 16 anos você começou a cursar medicina? 16 anos. E, poxa, uma honra ter estudado na nossa Federal. E formei em 93, aos 22 anos. Fiz um ano de residência clínica médica aqui. Depois fiz 4 anos em São Paulo de cardiologia e uma subespecialidade. Voltamos para Campo Grande. E a medicina? Para trabalhar como médico, né? E a medicina acabou abrindo uma porta para você da Cacemes. Você acabou se transformando num diretor, num gestor. Pois é, pois aquelas coisas que acontecem na vida da gente e que realmente, assim, a época, a minha indicação para o Previsul, né, começou no antigo Previsul? Eu fui diretor do antigo Previsul de saúde, né, indicado na época pelo Benhur, que era deputado, o Bife era secretário de administração do governo Zeca. Então, naquela época, eu fui indicado pelo Benhur, porque o irmão dele formou comigo e conhecia o meu trabalho, que eu gostava da área de gestão, que eu tinha afinidade com isso. Então, e o destino nos colocou, né, nessa função de médico, né, e depois gestor de saúde, e conseguindo aí aliar duas coisas que são apaixonantes, né, a gestão e a medicina. Ainda? Você tem o eu atuo como médico, nunca abandonei o consultório. Claro que não consigo ter o mesmo tempo de dedicação à medicina, mas não tenho nenhuma pretensão em abandonar essa profissão que é maravilhosa, né, que é incrível do ponto de vista de realização, de satisfação, de poder ajudar o próximo, enfim, e é uma profissão espetacular. E você se referiu ao Previsul? Sim. E o Previsul teve um final agonizante, né? É verdade. E aí, como é que ocorreu essa transformação do Previsul naquela época para essa explosão da Cacemes hoje? Na verdade, nós estávamos... Qual que foi a eu era diretor de saúde do Previsul, o Lauro era o presidente, e quando houve a extinção do Previsul,
na reforma administrativa do Estado em 2000, nós reunimos todos os servidores públicos, as lideranças sindicais, que foram importantes nisso, para discutir um novo modelo. E um modelo privado, né, onde os próprios servidores, onde nós mesmos administraríamos o nosso plano de saúde. Aí foi criada a CACEMES em março de 2001. E aí, a cereja do bolo é administrar com a finalidade de entregar para os servidores públicos, para os nossos familiares, aquilo que nós desejávamos. É ter uma assistência de saúde digna, que respeitasse o que cada um investe mensalmente no plano de saúde. A gente percebe muito que você dá prioridade para as pessoas. Você valoriza muito, né, a humanização. É verdade. Qual que é o papel dos colaboradores nesse projeto? Os colaboradores são fundamentais. Nós temos mais de 2.300 colaboradores hoje em todo o Estado, porque nós temos a parte administrativa do plano de saúde e temos mais 10 hospitais. E esses hospitais funcionam 24 horas, 365 dias por ano. Então isso exige um corpo de colaboradores muito grande, muito forte, preparado, né? E é um desafio preparar bem as pessoas para atendimento técnico e humano. Né? Tanto que para isso nós criamos na nossa gestão aí, de 2010 para cá, uma universidade, uma espécie de universidade corporativa, onde os nossos colaboradores são estimulados a realizar, a fazer uma faculdade e pós-graduações que possam contribuir para a própria CACEMES. E há um incentivo da CACEMES para isso. E isso fez com que muita gente crescesse dentro da empresa. Nós temos vários casos de pessoas que começaram como mirim, como menor aprendiz, e hoje estão em cargo de gerência dentro da CACEMES. Isso é absolutamente gratificante. E são pessoas que são muito dedicadas ao nosso plano de saúde. Então, objetivos, bons propósitos, né, para a gestão do plano, para entregar uma melhor atenção à saúde para os beneficiários, um bom corpo de colaboradores, né, dedicados, empenhados, com boa formação, né, transparência, a participação dos servidores nas decisões, isso é importante, é um modelo único no Brasil, né, e claro, tem que ter o tempero da ousadia, do empreendedorismo, do conhecimento profundo do cenário da saúde para tomar as decisões mais acertadas. Porque a saúde é um desafio enorme em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E nós aqui estamos conseguindo fazer a CACEMES crescer, né, progressivamente, a cada ano, e entregando o melhor que podemos. Uma satisfação grande, hoje que ultrapassa 83%, 84%. Quantos são os beneficiários hoje? 211 mil beneficiários 211 mil em todo o Estado. Né? E estamos crescendo nesse sentido, porque tem prefeituras que têm se somado a esse projeto da CACEMES, são parcerias importantes e que dão sustentabilidade para o plano. Pela terceira vez consecutiva, a CACEMES se destaca em nível nacional, sendo eleita como uma das 1000 maiores e melhores empresas do país. Quais são os critérios da revista Exame para eleger isso aí? O que ela observou para falar, não, a CACEMES está no caminho certo? Faturamento, né, liquidez e crescimento da empresa. Esses são os principais fatores avaliados. E nós estamos aí entre as maiores empresas brasileiras. Tem aquela frase, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. E é mais ou menos isso que nós, servidores públicos, fizemos esses anos todos, porque é uma construção coletiva. É claro que nós estamos aqui na presidência, como já esteve o Lauro, mas há um conselho muito forte, há uma direção muito atuante. Todos os nossos colaboradores, os prestadores de serviços, os profissionais de saúde, é um conjunto de pessoas que conseguiram realmente transformar a CACEMES nesse sucesso. É uma empresa nossa, gerenciada por nós mesmos, e que se transformou num sucesso, numa referência nacional. Quer dizer, nós estamos indo e sendo chamados para diversos estados do Brasil, congressos e estados do Brasil, para apresentar o nosso modelo. Quer dizer, semana que vem eu estarei em São Paulo, na outra na Bahia, para apresentar o modelo de saúde
O que nós funciona temos hoje. na iniciativa, esse aqui no caso, né? A Cassandra não chega a ser uma empresa privada. É uma empresa privada, sem fins lucrativos, mas é uma empresa privada. O que funciona? Aqui no poder público as coisas são difíceis, Ricardo. Olha, aí são inúmeros fatores, né? Provavelmente que nós temos que analisar. A gestão pública tem uma complexidade diferente da gestão privada. Ela tem uma lentidão de resposta às necessidades, né, muito grande. O poder público é mais lento, né, exige uma série de diálogos, de conversas, de articulações nos diferentes poderes. A lei de licitações é hoje um grande problema, porque ela é antiga, inadequada para os dias de hoje, avalia só preço, não avalia qualidade, não avalia durabilidade, né, entrega do serviço. Então tem uma série de fatores, e aí entra um fator importante, é ter vontade política de executar boas ações na saúde. É entender a saúde como investimento e não como despesa. Prevenção. Que é prevenção, investimento em hospitais, que é investir na saúde da população. O que pode ser mais importante do que investir na saúde, na educação, na segurança? Infelizmente, nós não temos ainda essa dinâmica tão forte no poder público, né? E claro, questão de gestão também. E compromisso, porque você acha que, por exemplo, a falta de continuidade das gestões, dos secretários, não é também um fator que pode prejudicar essa... Mais do que a continuidade, eu digo que não há um planejamento de médio e longo prazo. Isso é algo muito importante, porque se nós estamos aqui 18 anos depois, é pouco tempo. Se a gente avaliar, pouco tempo que nós construímos uma empresa desse porte. Uma estruturação, uma infraestrutura dessa. São 18 anos, é pouco, muito pouco. Mas nós sempre partimos de um planejamento. Hoje nós já estamos planejando para daqui 5 anos e buscando meios de alcançar as metas estabelecidas. Então isso é importante. No plano público, e aí eu digo municipal, estadual e nacional também. Qual é o planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo que nós temos hoje de país, de nação, de Estado? Né? Ninguém tem a clareza do que se está planejado para o futuro. O que a gente percebe hoje, né, é que, por exemplo, o agente público, ele entra e aí ele já pensa na reeleição. E aí o que acontece? Nós vivemos uma eterna operação tapa-buracos. Então, surge um problema aqui, vai lá e resolve. Surge outro. E não há um planejamento de longo prazo, um investimento forte na educação, que é o que transforma um país. A gente fica olhando o crescimento da China, a renovação que o Japão, vamos dizer assim, sofreu após a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Esses países investiram maciçamente na educação. Em pessoas. A Alemanha investiram nas pessoas. No Fantástico. Claro. Falava, o nosso planejamento são as pessoas. Obviamente. Tem que investir nas pessoas para depois pensar... Se você investe na educação de qualidade, as pessoas vão produzir mais, vão ter uma cultura melhor. Nós não investimos em cultura. Olhe, os investimentos realizados em ciência e tecnologia são baixíssimos. Como num tempo... Praticamente não tem. No tempo de hoje. Né? Nós vivemos um mundo digital e nós estamos com baixos investimentos na tecnologia. Mas o meu entendimento é isso. Falta planejamento. Você tocou em mundo digital, a Cassandra hoje é 100% digital. Conseguimos chegar nesse ponto. Os pacientes podem acompanhar online, tudo. E tem que alinhar esse atendimento digital aí, mas esses serviços, diagnósticos, exames oferecidos por esse plano, está alinhado com toda a tecnologia? Sem dúvida alguma. E aí entra a questão, o fato de ser médico, de gostar da medicina e de sempre ter sonhado em colocar em prática bons serviços dentro do nosso Estado.
sempre foi um sonho meu, né? Desde quando eu voltei de São Paulo, eu sempre quis colocar em prática, né? Estruturar bons hospitais, bons serviços de diagnóstico. Você tem vontade de assumir uma secretaria de Estado para implantar isso? Ou deixa o tempo passar, Carlos, que aí de repente Carlos, aparece... É interessante isso, né? Eu sempre me formei médico e queria ser como estudante de medicina, formado médico, eu queria ser um bom médico, um excelente médico. Então, eu fiz de tudo para ser um bom médico, né, de qualidade, atualizado, né, empreendemos junto com sócios em clínica de cardiologia, né, que você até conhece. Sou paciente. Depois, quando fomos chamados para participar da gestão, eu procurei me aperfeiçoar, procurei estudar, procurei conhecimento, fui fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, para ser um bom gestor, para ter o melhor rendimento como gestor. E a gente tem conseguido isso. Então eu não fico assim, olha, eu vou almejar determinado cargo ou determinada posição. Você é do tipo das eu pessoas... vou executando bem aquilo que me é atribuído e aquilo que me é confiado. Você é do tipo das pessoas que tem como lema deixa a vida me levar? Não tanto assim. Porque a gente também não pode achar que as coisas ficam, né, sem a nossa atuação. Né? Sem o comando, né? Sem o comando. A gente tem uma importante atividade, a gente tem que atuar, a gente tem que buscar aquilo que sonha, aquilo que deseja, né, estar preparado para que a sorte aconteça. Né? No momento, né, que passar o cavalo branco. É aquela história, né, que o cara trabalha, estuda, e em determinado momento surge uma oportunidade que ele tem condições de assumir, de abraçar. Então isso é importante, mas eu não tenho... É claro que nós temos contribuído bastante para a saúde do nosso Estado, né? Eu te dar alguns exemplos. E tem feito muito do seu papel público. O serviço de oncologia de Dourados, do serviço público, está dentro do nosso hospital. Em Três Lagoas, Corumbá, o serviço de hemodinâmica, que é para tratar infarto, aneurisma, está dentro do Hospital Cacemes, tanto em Três Lagoas quanto em Corumbá. A única UTI neonatal da costa leste do nosso estado está dentro do nosso hospital. E nós implantamos esses serviços dentro do nosso hospital de Três Lagoas. Aqui em Campo Grande, o único hospital que tem telemedicina é o nosso, né, o da Cacemes. Então a gente consegue contribuir de uma forma até mais ampla para o sistema de saúde do nosso estado. Então a gente tem uma enorme satisfação de poder atuar dessa forma. Agora, é claro que poder servir em maior escala é sempre uma honra, né? Eu vejo que, ainda mais para a gente, né? Os filhos de imigrantes libaneses que vieram sem absolutamente nada buscar uma vida melhor aqui no Brasil e chegaram aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que retribuir também com trabalho, com seriedade, né? E o que a gente puder fazer pelo coletivo, poxa vida, é uma história que fica, né? É uma história que a gente... Primeiro de retribuição de gratidão, mesmo. Né? Mas é verdade, né? Deixa eu perguntar aqui, só para a gente encerrar a saúde, porque aí vamos esquentar o papo com a política. 10 hospitais, centros de diagnósticos, centro odontológico, clínica da família. O que mais que a Cacemes tem? O que mais que você sonha com a Cacemes? Quais são esses projetos? Você se referia agora há pouco ao planejamento. Além de, claro, ampliar esses serviços todos, ampliar os programas de prevenção, nós temos alguns projetos em andamento. Uma unidade móvel de odontologia e de consultórios para as menores cidades. Nós temos a ampliação do Hospital Dourados, vai ser nós já estamos chamando o projeto porque vai dobrar de tamanho, totalmente modernizado, vai ser um novo Hospital Cacemes de Dourados. E também a segunda fase do Hospital de Campo Grande. São bons projetos, ampliação de Aquidauana, né, na Viraí, são hospitais que estão, né, já com projetos em andamento para que a gente possa executar. E tem aí um grande sonho nosso, que é ter uma faculdade de saúde. Faculdade de saúde. Dentro da Cacemes. Nós já estamos com um núcleo de ensino e pesquisa dentro do hospital, com residência médica, né, em pediatria, medicina intensiva, e agora, para o ano que vem,
em anestesia. Então nós vamos ampliando a nossa atuação e uma faculdade de ciências da saúde é com certeza um caminho que nós vamos buscar. Bom, saúde tá bom, vamos falar de política. Estou aí. Tanta eficiência, tanto compromisso, empenho, talento, acabaram fazendo com que os partidos políticos voltassem a atenção para você como gestor, aqueles principalmente buscando novos nomes. Você disputou lá atrás o Senado, né? Sim. Isso aí em 2014. 2014. É isso. E como é que foi essa experiência? Foi a tua estreia na política? Foi a primeira eleição, né? E a gente pôde disputar o Senado pela primeira vez, uma eleição complexa, e tivemos a grata surpresa, né, de ficar em segundo lugar, com quase 25% dos votos, saindo do zero. Eu lembro, o Voges, que antes de aparecer na televisão, cara, a gente vive num círculo pequeno, né? Num mundo pequeno, a gente vive aqui, CACEMES, medicina, né? Circula um pouco. E aí eu comecei a sair, cara, para pedir voto nas ruas, nos bairros. Cara, é que você vê que tem muita gente, as pessoas não me conheciam. Eu chegava assim, eu sou candidato ao Senado, o cara olhava pra mim assim, falava, quem é você? Quem é você, cara pálida, eu falei, né? Meu Deus do céu, um dia eu voltei pra casa, conversei com o pessoal, pra casa, não, pro escritório, né, da política. Falei, gente, aí o pessoal de pesquisa falou assim, aguarda, a hora que você for pra televisão, você vai começar a crescer. Porque você tem trabalho, consegue se comunicar bem. E aí realmente mudou. Aí a gente começou a crescer depois dos programas de televisão e, claro, andando. E chegamos a essa posição que nos deu uma outra dimensão no campo político. Nós não ganhamos a eleição, né, não tivemos a vitória eleitoral, mas politicamente aquilo se consagrou numa vitória. Né? E realmente foi uma experiência muito positiva. Muito positiva. Eu só vejo aspectos positivos naquela disputa, o contato com o povo, né? Isso é muito importante. Você gosta disso aí? Muito. Mas em alguns momentos você foi assim, teve alguma rejeição? Só aparece aqui na época. Não, porque primeiro era a primeira eleição. Era a primeira eleição. E o Novo hoje tem um apelo forte e a gente tem um trabalho realizado. Então isso tudo realmente foi interessante. Então é muito positivo, né? O trabalho, o contato com o povo é maravilhoso. Os bastidores da política. Isso precisa ser repensado. Tem muita coisa que você não consegue. Você viu, assim, o que te chamou a atenção naquela época para você, um novato, um debutante na política? Acho que a primeira coisa que tem que ser reavaliada é essa questão dos recursos financeiros que são utilizados nas campanhas. Então, sinceramente, é fora de qualquer realidade. Né? Então, acho que isso é importante. Acho que agora nós teremos algumas mudanças, né? Essa questão da não coligação nas eleições proporcionais, vai acabar com aquele leilão de partido, com partido de aluguel. Então acho que nós vamos avançar. Mas é um avanço. Vai favorecer Caixa 2. Esse é um problema, né? Então nós temos que trabalhar no sentido de melhorar. Mas a sociedade vai evoluindo com o tempo, né? Acho que isso vai caminhando. O processo democrático permite isso. O eleitor evoluiu nessa última eleição? Eu tenho absoluta certeza. Acabou elegendo políticos sem o preparo para a política que acabaram chegando lá despreparados. Você acha que foi a onda do Bolsonaro ou o eleitor errou naquela ansiedade de vamos mudar? Sabe qual é a avaliação que eu faço? O eleitor não errou. Acho que o eleitor votou com a insatisfação crônica que ele tem ao longo das últimas décadas, com problemas que ele vive no seu dia a dia e que não são resolvidos. É no posto de saúde que não tem remédio, que o médico às vezes não está presente,
que é o asfalto que não chega, é a insegurança, é a falta de escolas, de creches para suas crianças, é o transporte público deficiente. E as pessoas estão saturadas. As pessoas estão saturadas. Então, votaram na renovação. Votaram nas pessoas que estavam representando a mudança do sistema. Se isso foi, elas votaram então com esse sentimento. Eu tenho tranquilidade para avaliar isso. Se elas votaram de forma correta ou não, se isso vai produzir melhores condições para as pessoas viverem ou não, o tempo vai dizer. E se não ocorrer isso, o eleitor vai mudar de novo, eu não tenho dúvida. Até chegar uma hora que ele vai acertar. Essa é a evolução que a democracia permite. Não é? O bonito da democracia é isso. É isso. Né? Permitir então, a alternância do poder, a evolução. Exatamente. Né? Então, a gente imaginar que todo mundo tem que votar com a nossa cabeça é uma certa presunção. O sentimento foi... Mas o sentimento da população é de insatisfação. Né, com uma série de coisas. O empresário que tem que empreender e tem que pagar tributos, impostos, a rodo, uma carga tributária pesadíssima. As pessoas estão insatisfeitas. Né? Quantas empresas quebraram aí nos últimos anos? Então, realmente, eu acredito nisso. É o processo democrático. Agora, se foi bom ou não, se será bom ou não, o tempo vai dizer. E as próximas eleições vão ratificar ou não o que aconteceu em 2018. Agora há pouco a gente conversou sobre a sua experiência como candidato ao Senado. Né? Foi surpreendente, um nome até então desconhecido, né? Fazer 25% dos votos, mas depois daquela eleição, em nenhum momento mais você colocou o seu nome para disputar uma eleição majoritária. Nós tivemos eleições municipais, ou mesmo para prefeito, que o seu nome sempre é lembrado como candidato a prefeito, né? Para deputado. Então, não te agrada mais? Você não tem mais esse desejo de ser candidato? Veja, primeiro que nós assumimos aí esse compromisso de tantos projetos que estão sendo desenvolvidos na CACEMES, e acabei de assumir recentemente. É claro que a lembrança do nosso nome sempre é algo que nos coloca o compromisso e a responsabilidade de também dar respostas às pessoas que acreditam que a gente pode ser um agente transformador da sociedade. Isso é importante. Né? Nós temos também que entender que, por vezes, é uma missão que nos é dada, que nos é concedida. Então, dizer que não penso, eu falto com a verdade. É uma mentira sincera. Não, é verdade. Então a gente não pode dizer isso. Lógico que isso passa, sim. O momento em que isso vai acontecer, aí eu vejo que, e se vai acontecer, cabe ao destino. Aí eu fico com a frase do Juscelino, que eu gosto muito, que política é destino. Mas nós vamos construindo, né? Nós temos uma história construída, um legado na saúde do Estado, dos servidores públicos, né? Mas hoje o nosso compromisso é com a CACEMES. Na eleição passada, chegou até a dizer que poderia ser candidato a prefeito, né? E teve aí a família, parece que... foi um fator importante na época. Foi um fator aí que fez foi muito você importante. Não ir para o desafio naquele momento. Né? Foi, sem dúvida. Qual que é a importância da família que você tem? A gente percebe, eu acho que agora há pouco você foi para o Líbano, os irmãos, família toda. Os pais. Você é um cara muito familiar. Cara, o que pode ser mais importante que a família, né, Carlos? É a gente poder, nos momentos mais complexos da vida da gente, nos momentos de dificuldade, onde é que a gente vai encontrar respaldo, onde a gente vai encontrar aquele abraço de segurança, de conforto? Né? É na família. É na família. Então a gente tem que respeitar também, porque... e a gente que aprendeu aqui na CACEMES a trabalhar coletivamente, a gente tem que respeitar o sentimento das pessoas que nos acompanham, que vivem com a gente. Porque é meu direito ser candidato ou participar de um processo eleitoral, é maravilhoso.
Mas e o direito que eu tenho de expor ou de colocar em situações, né, mais difíceis de exposição à própria família? A política tem tomado muito seu Isso tempo, é importante a gente avaliar sempre. Eu administro bem o tempo. Eu graças a Deus e há um planejamento da minha vida, do meu dia, eu organizo muito bem o tempo. O senhor assumiu o PSB em junho agora, se eu não me engano, numa festa grandiosa, muito prestigiada, inclusive por dois pré-candidatos, né, o atual prefeito e a Rose Modesto, e a gente percebe no evento que a torcida era para que você não saia candidato, porque você está em ascensão, está conseguindo conquistar o eleitorado. Mas se não sair, a torcida, um deles quer, ou os dois, né? Os dois, com certeza vão disputar o seu apoio. O senhor está decidido mesmo a não sair candidato a prefeito? Sim, eu tenho essa decisão. A principal decisão nossa é de assumir o compromisso que temos aqui diante da CACEMS e que assumimos, né, no processo de reeleição, novamente a presidência, em abril. Portanto, nós temos esse compromisso e vamos cumprir o compromisso que temos de gerenciar a CACEMS pelos próximos anos. E é uma grande responsabilidade e nós vamos realmente cumprir com o que nós assumimos perante os servidores públicos, né? E realmente não vou disputar a eleição. Não vou, essa é uma decisão tomada, inclusive quando a gente assumiu o PSB, nós fizemos questão de expressar isso à nacional do partido. Mas se o senhor não vai disputar, a Executiva Nacional lhe chama como um grande nome que seria do PSB para essa disputa na capital. O que o senhor está planejando, trabalhando para 2020? O partido tem candidato próprio? 2020, nós estamos formando chapas de vereadores fortes aqui e no interior, construindo candidaturas a prefeito. E, claro, nosso objetivo seria lançar realmente um candidato aqui, ou uma candidata, em Campo Grande. Não, ainda não. Mas pode vir do Ninho Tucano? Há muitas tem uma conversas. Deputada que está sem espaço por lá. Tá nada, já conversou tem espaço lá. A Rose é a deputada federal mais votada do partido, do Estado. Tá, foi vice-governadora. PSB já conversou com ela ou não? As conversas existem para todos os lados, né, Carlos? Assim, a gente sabe disso. A gente tem conversado. Agora essas coisas vão se definir lá para março, né? Nada se define agora. Vamos encerrar essa entrevista, então, já que o senhor não é candidato a prefeito, eu gostaria muito da sua opinião. Se o senhor fosse candidato, hipoteticamente, o que o senhor ia fazer em Campo Grande? O que o senhor acha que a cidade está precisando? Borges, bom, primeiro que, como não sou candidato, fico até à vontade para falar exatamente o que eu penso sem nenhuma preocupação. E aí eu vou falar como um cidadão que gosta, que é apaixonado pela cidade, que gosta de gente, né, porque eu gosto desse contato com as pessoas, acredito no futuro do nosso país, mas assim, se eu fosse gestor público em qualquer esfera de poder, eu investiria maciçamente na educação e na cultura do povo. Esse seria um investimento prioritário. Claro que saúde, segurança, geração de empregos, né, são fundamentais, transporte coletivo, mas educação e cultura são fundamentais se nós quisermos ter uma nação forte, com uma população independente, pensando, patriotismo, crescendo do ponto de vista de educação, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu penso que isso seria a maior prioridade de uma possível participação nossa na esfera pública. Quero agradecer essa entrevista, esse momento que você dedicou. Vamos esperar então começar a corrida eleitoral para o ano que vem. Vamos ver como é que o PSB se comporta. Claro. Quero parabenizá-lo pela gestão aqui na CACEMS. Isso aí
Todos nós ficamos orgulhosos, como sul-mato-grossenses, beneficiários ou não, de ter um complexo de saúde desse, como foi construído pela sua gestão. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Borges. A gente volta no próximo programa. Muito obrigado e até lá.